Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira, às 17 horas, nós estamos juntinhos aqui com vocês no nosso podcast. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, mas antes de eu falar com essa amiga, que ela é bailarina, ela é produtora artística, ela tem várias facetas aí. Mas antes da gente começar a falar com ela, eu quero que você dê o seu joinha, compartilha. Antes de compartilhar, aperte aí, né? Dê o seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal e aí sim você compartilha, porque isso vai nos ajudar, pessoal, vai nos ajudar muito. Então, faça aí seu deverzinho de casa, não custa nada, é rapidinho e você vai estar nos ajudando aqui no nosso podcast. Lembrando também que a gente vai deixar aqui no link da descrição as nossas vendas online. Você que gosta aí de empreender, de vender, né? De ter seu lucro aqui, ó, através do celular. Então, entre em contato conosco pelo telefone 21 97 666 0016. Ah, eu tenho que dar um recadinho. Esse telefone é Zap. Então, se você ligar, você não vai conseguir falar. Você tem que digitar no 21 97 666 0016. E aí as nossas atendentes vão recepcionar você e vão te explicar como que você vai poder fazer para se tornar uma executiva, uma consultora, ok? Vai ser muito legal. Então não se esqueça, você quer ganhar um dinheirinho, mulher aí, quer ser uma empreendedora, quer ser uma executiva da MV Assessoria? Entre em contato conosco pelo telefone que está aqui no nosso canal e a gente vai entrar em contato com vocês. Mas lembre-se, não pode ligar, é só no Zap digitando, ok? Agora sim, a gente já deu nosso recadinho e agora a gente vai falar com a nossa amiga aqui, a nossa convidada de hoje. Ela é escritora, ela é mãe, ela é escritora, ela é dançarina, ela é produtora artística, ela é mãe. E agora ela é vovó também, gente. Então a gente está falando aqui com Deise Alves. Tudo bom, Deise? Tudo bem, Andréia? Olá, pessoal. Estamos aí mais uma vez, né? Desse lado é diferente, né? Eu acho que eu ainda esqueci de falar outras coisas que você é também. Locutora, né? E mais algumas A gente joga nas posições que precisam, a gente está aí tentando sempre fazer o melhor aí para ajudar o próximo. Não é? Deise, eu quero que você primeiro explique um pouquinho, fale para os nossos, quem está nos assistindo, quem é Deise Alves, como é que surgiu assim, né? E quem é essa Deise Alves, mãe, mulher, trabalhadora, artista? Fala um pouquinho pra gente. Eu até anotei aqui uma cola, a gente tem que ter cola porque é muito assunto, né? Mas primeiro, Deise Alves, né? Nascida em Saracuruna e há 41 anos, eu sou sou neta de Arlinda Lopes Alves e Aristide Alves, quem decidiu aí me criar, meus avós. Filha de Elisa Alves, e aí depois, posteriormente, fui aí criada por Valdir Campos Nunes e Manuel Campos Nunes. Essas pessoas, na verdade, são a minha base. Alguns já ancestralizaram, não estão mais com a gente, mas mamãe ainda continua aí comigo. Então, essa é Deise Alves aí, moradora aqui da cidade desde então. E trabalho com muitas coisas, Andréia, o que precisa a gente faz, mas a formação principal é professora, né? Fiz o curso médio aí de curso normal, fiz pedagogia e estou aí pelo meio de tudo que a gente pode fazer, como eu disse, ajudando as pessoas. É interessante, Deise, que você sintetiza bem o que é uma mulher multifuncional, né? Que todas nós mulheres, porque tem muitas mulheres que estão nos assistindo, então acho que é legal a gente passar essa mensagem do que nós somos capazes de fazer, né? Então, nós mulheres somos empreendedoras, somos profissionais, somos donas de casa, somos mães, somos avós, mas assim, o seu perfil, né, de mulher autônoma, mulher guerreira, mulher aguerrida, né, mulher ativista, mulher defensora, né? Então, assim, esse misto de funções que você acumulou ao longo do tempo te faz chegar, ser e chegar até onde você está chegando e sendo no dia de hoje. Muitas mulheres pensam assim, eu tenho essa e essa função e eu acho que não vou aguentar.
né? A gente atravessa na vida, atravessa por mulheres dessa forma. É difícil para você administrar tudo isso? Falei. Então, eu acredito que, assim, como eu falei da minha avó logo no início, quem me criou, eu acredito que uma infância, primeiro, que eu tive com muitos estímulos. Vovó, desde cedo, me colocou para fazer artesanato, fazer balé, fazer várias atividades, e eu também tive muito estímulo da família. E a mulher hoje, como ela é muito cobrada, até os 16 anos, eu pensava que a gente nascia para casar e ter filhos. Só ser esposa, marido trabalhando e a gente dentro de casa, do lar. Depois eu vi que não era só isso. E a vida foi me levando por caminhos que eu precisei desenvolver vários papéis, né? Me tornei mãe solo depois do primeiro casamento. E aí resolvi voltar a estudar, terminar os estudos. Então, assim, no meu caso, a vida vai te dando esses papéis e eu fui aceitando. Eu acredito que muitas mulheres, por diversas situações, mas principalmente falta de estímulo, quem empurra e fala você é capaz, não fica aí, elas acabam se fechando, aceitando papéis menores, aceitando às vezes a submissão de um pai, de uma mãe, ou de um marido, ou de um irmão, e se fecham. Então, acredito que para essas mulheres o que a gente pode dizer é que é possível. Acredite, para mim é muito difícil fazer as múltiplas funções que eu faço, mas mesmo sendo difícil, tem o maior de todos, que é o nosso Deus, né? Tá Ele certo. que garante. Se você não tiver aí a quem se agarrar, a sua espiritualidade, que eu falo sempre, é muito importante. Tenha fé, acredite, porque o maior de tudo ele já te deu, ele te deu a vida. Então, se você está aqui, tudo é possível. O que eu costumo falar para as meninas então, não desistam. Vão em frente, mesmo com medo, vai com medo e encara. Vai com medo mesmo. Daisy é mamãe de quantos filhos? 6. 6 filhos. São quantos meninos, quantas meninas? 3. 3 meninas e 3 meninos. Aí tem criança, adolescente e adulto. Tá nas faixas etárias Todas as faixas. Né? Que legal, Daisy. Vamos falar a respeito da Daisy escritora. Isso. Porque eu gostei muito da palestra, né? Na verdade, da inauguração, né? Do lançamento do livro, do né? livro, que a escritora estava lá, Renata Rossi, né? Isso. Que é uma das autoras do livro. Foi a organizadora geral da antologia Amar Cura, que a gente lançou agora no dia 29 de junho, na Biblioteca Leonel de Moura Brizola. Isso. E assim, a apresentação que ela fez, se disponibilizando, vindo de outro país para estar aqui conosco, e a apresentação da formatação do livro, da mensagem que ela quer passar para outras mulheres é muito importante. E você está inserida numa dessas mulheres, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente desse livro e qual é o propósito dele. Foi um trabalho bem bacana que a Renata teve a oportunidade de ser a organizadora. Renata é uma brasileira que vive há 18 anos nos Estados Unidos, mas também tem residência no Brasil, então ela fica indo e vindo, né, de lá para cá, e ela recebeu esse trabalho de reunir aí mulheres que sofreram violência doméstica ou sofrem ainda, que é o caso dela, como ela diz mesmo no presente, eu ainda passo por isso, então a minha ideia é levar isso para estimular outras mulheres a sair dessa situação de violência, e aí ela recebeu esse chamado, foi encontrando pares, e eu também estava no meio, eu também infelizmente passei por essa triste realidade. E aí a gente conseguiu fazer aquele trabalho tão bacana aí de 20 pessoas participando, um homem, pelo menos, né? Teve o Claudinho também. E aí foi isso que você conseguiu participar lá e já está à venda, né, os livros. E né? foi até emocionante você ouvir a história de outras mulheres, como elas conseguiram transformar o que era dor numa literatura que vai salvar a vida de outras mulheres. Então isso é bem interessante. Esse livro está à venda nas lojas? Ele está disponível na Amazon. Se você colocar Antologia Amar Cura, já está disponível. Chega onde você estiver, né? O frete grátis. E assim, é um trabalho justamente para chamar atenção para isso que, infelizmente, faz parte da cultura do nosso país. Eu cresci ouvindo, por exemplo, a frase, o fulano bateu na esposa. Mas o que a esposa fez para merecer aquilo? Gente, não tem o que fez para merecer. Ninguém merece passar por violência. Sabe o que eu acho interessante? Principalmente a mulher, né? Sabe o que eu acho interessante? Quando falam, não que eu concorde também com determinado tipo de roupa sensual, mas isso é problema de cada uma. Eu não concordo por mim. Sim. Eu não tenho esse costume, não tenho esse hábito. Não. Mas eu acho interessante quando falam assim,
você vê, aconteceu aquilo porque ela estava usando aquela roupa. Você criminaliza a vítima, Né? não pode. Ah, aconteceu aquilo porque ela estava em determinado lugar. Aconteceu aquilo, como se a sociedade estivesse querendo moldar a mulher dentro dos seus próprios parâmetros. É porque né? a gente vem infelizmente, a gente vem desse histórico patriarcal, né? O mundo ele é pensado para os homens. Você pode ver que a dificuldade de ter mulheres em liderança, isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, de 30 anos para cá, e ainda assim a gente tem que provar 10 vezes mais que a gente também é capaz. Isso é muito louco, Eu né? costumo falar, mas o feminismo, eu penso da seguinte forma, é igualdade de oportunidades para todos. A gente não deve desmerecer o homem porque a mulher é mais, não. A gente precisa um do outro. Deus nos fez, Sim. homem e mulher, para um ajudar o outro. E não essa coisa de estar o homem acima, a mulher embaixo, ou vice-versa, a mulher acima, o homem embaixo. Então é justamente para essa paridade de opções, de interações. As pessoas precisam ter chances iguais. E o que a gente vê, infelizmente, ainda é anos de luz de trabalho que a gente vai ter aí para buscar um pouco mais dessa igualdade, vamos dizer assim, de oportunidades. E a gente não vê só na questão do que entre nós, né? A gente vê numa questão um todo, né? De diferentes classes, diferentes situações. Esse ato está intrínseco em religiões, em situações políticas, Sim. né? Então, assim, essa fragilidade, né? Esse descaso, vamos dizer, porque para mim é um descaso. E né? é pensado para ser assim. A gente vai estudar a história, a gente vai perceber que foi pensado dessa forma. E aí a gente precisa, mas quem escreveu isso? Onde está isso? Ah, mas é bíblico. Não é bíblico o apoio um ao outro. Sim. Todo mundo tem o seu papel, mas a gente não pode achar que o outro, principalmente por questões de gênero, é menor porque é do gênero tal, ou não tem como. É buscar realmente a paridade, igualdade de oportunidades. E me preocupa muito, falando da escrita, como a gente está criando meninos ainda, crianças Sim. ainda que odeiam mulheres, que odeiam as coleguinhas na escola. E isso é reprodução. A criança, gente, reproduz o que ela vive. Então a gente precisa também ter muito cuidado com isso para a gente não cair na questão de um feminismo, por exemplo, que é contra o homem. Que a gente encontra ainda mulheres, não, odeio o macho. A gente não tem que odiar, a gente tem que se ajudar, a gente precisa um do outro. Então é bem isso também. Então a escrita, eu escrevo também desde criança. Tive muito estímulo, sempre gostei, e até hoje, agora estou me aventurando mais, já participei de mais de 4 livros, e esse ano ainda sai aí a biografia, sai mais trabalhos. E o episódio a informação mais recente que nós temos agora é de que a escrita, ela está sendo substituída, né? Ela está substituindo a questão da informática e do acesso ao celular. E a escrita está sendo utilizada como medicamento. Até para pessoas que têm alguma tendência muito. de Alzheimer. A escrevivência que a gente fala, é muito importante você ver as pessoas com mais idade, que adoram com a palavra cruzada, essas coisas. É importante, gente. O cérebro da gente, ele precisa de estímulo o tempo todo, e não é só visual. É escrevendo também, é fazendo lista, é copiando texto, mas você precisa trabalhar isso, e são 3.000 anos de trabalho que está sendo desconstruído por uma tecnologia que está sendo mal utilizada. O digital é importantíssimo, Sim. mas principalmente o analógico da escrita, gente, não tem área do cérebro estimulada mais do que escrever e ler. Você pode assistir vídeos à vontade, mas quando você lê e escreve, você memoriza, você aumenta o seu repertório, você aumenta a sua memória, e olha o Alzheimer como é que está aí, porque muitas pessoas, né, param de escrever ou nunca escreveram. Então, assim, é uma terapia tanto, tá? Você vê que eu indico. Menina, você vê que aquela Fernanda Montenegro, né? Que mulher, gente. Mais de 90 anos, não é? Tem mais lúcida, lúcida, totalmente capaz. Muita leitura, muita escrita, de executar muita prática. qualquer função dentro do ramo dela, né? Totalmente surreal, ela é fora da caixinha mesmo, né? É uma mulher... A arte que salva. É uma mulher realmente à frente do seu tempo. A gente eu gosto muito de usar esse exemplo da Fernanda, porque eu gosto muito da longevidade, né? Gosto muito de falar sobre a longevidade. Porque é um privilégio, né? O privilégio de envelhecer saudável, o envelhecimento saudável. Porque hoje
eu, na minha idade, converso com mulheres 20 anos mais novas que eu, que parece que tem 20 anos a mais que eu. Tanto mentalmente quanto fisicamente. Isso é um projeto, infelizmente. Gente, assim, eu fico louca. Quanto mais burra a população, quanto mais aquém da realidade, é mais fácil o domínio, é mais fácil a manipulação. A gente tem que se voltar contra isso, buscar realmente conhecimento. E é legal a gente tocar no tema, para quem está nos assistindo, que e pensa, né? Mais ou menos como essas pessoas que, já tô velha demais para fazer isso. Já tô velha demais para ter filho. Ou já tô velha demais, eu já tenho filhos, já estou velha demais, eu agora só tenho que criar meus filhos. Sabe assim, a pessoa nunca está disponível na mente daquela mulher, ela nunca está disponível, disposta para enfrentar novos desafios, para vencer novos obstáculos. Isso é programado, né, André? No decorrer da vida, se a gente não se atenta como pessoa, não só mulheres não, gente, homens também. Sim. Se a gente não se atenta, a gente é programado para ser engessado, para colocar a tal da rédea mesmo, olhar só para um ponto, e o mundo é múltiplo. Exatamente. Existem, gente, função para tudo. Então, tem que achar o propósito da vida, tem que buscar a religiosidade, não adianta sem fé, não adianta. E aí ver o que se encaixa, né? As pessoas estão sem propósito. A gente vê uma vida de pessoas doentes, perdidas, e que estão deixando o sistema levar elas aí, né? Nas mentiras. Agora me fala uma coisa. Quando que surgiu a dança na sua vida? A Deise dançarina, bailarina. Opa! Não é a bailarina caputina. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser, exatamente. Mas onde que surgiu a Deise bailarina? A Deise bailarina surge de verdade aos 8 anos de idade, né? Graças ao projeto Luar de Dança, que esse ano faz 35 anos aí de história, fez 35 anos no dia 18 de abril. Danço desde 2 anos, 1 ano, sempre gostei. A família sempre fez festas, então muito forró, muita coisa, lambada, dancei também, Beto Barbosa, aquela coisa toda. Mas a Deise bailarina surge aos 8 anos. Quando eu entro no projeto Luar de Dança, quando eu ainda tinha 2 anos de história só o projeto, a gente ainda era no altar da Igreja Católica de Santana, ainda ensaiávamos ali, e entro pela primeira vez no teatro, que era o antigo teatro da Câmara Municipal, que fechou, né? Esqueci até o nome agora do teatro. Lá foi a primeira vez que eu entrei no teatro, dali, Procópio Ferreira, exatamente. E dali, não parei mais de dançar, desde os 8, aí já 36 anos aí dançando. Passou por algum estudo, algum curso? Sempre assim, na fase adulta, na infância não, era dançar por dançar, a gente não entendia direito, queria desenvolver, mas aí depois na fase adulta, cursos de formações, ainda não fiz faculdade de dança, mas tenho cursos, workshops, e sou formada pelo próprio projeto Luar de Dança, onde eu há 4 anos me tornei coreógrafa também, recebi pela primeira vez um salário como coreógrafa na vida, porque a gente sempre trabalhou de forma voluntária. Né? Então, assim, ajudou muito. E agora, assim, entra projeto, a gente trabalha, não tem projeto, a gente continua trabalhando da mesma forma, e eu convido as pessoas a conhecerem esse trabalho, que eu digo que quem me fez produtora, quem me fez tudo da cultura hoje é o projeto Luar de Dança. Eu falo, primeira vez que eu andei de avião, minha família não tinha condições financeiras, e foi o projeto Luar de Dança que me patrocinou. Então, tudo se abriu a partir da arte. Então, hoje eu não me separo, quero ficar bem velhinha dançando ainda. Que legal. A dança muda a vida? Totalmente. Quem dança é mais feliz. Não tem como dizer que não. Que legal, né? Quais foram os lugares que você conheceu através da dança? Vamos lá. Primeiro como lugar, bailarina, como né? bailarina, como, na produção cultural também. Apodi, interior do Rio Grande do Norte. Que lugar maravilhoso, gente. Sertão do Rio Grande do Norte. Apodi, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, deixa eu ver, acho que por enquanto foram esses locais diretamente com dança. Que legal. E nessas eram apresentações, Sim. Certo? E nessas apresentações, tinha muitas pessoas ali, tinha um público considerado, como é que era? Sempre assim, ou eram festivais, ou era representando o próprio Luar de Dança, ou a Duque de Caxias. Às vezes dancei sozinha, fazendo solo, mas sempre assim, tem um público bacana e eles recebem bem, né? Até porque o projeto Luar de Dança, além da dança clássica, que é a nossa espinha dorsal, a gente tem o método Nina Vertinina, que foi uma bailarina russa, que vem para o Brasil e traz esse método. Então, a gente vamos dizer, a segunda escola no estado que faz isso. Graças à nossa Rita Serpa, nossa fundadora e professora, que até hoje dança, o Giro Balé.
Então é isso. A gente faz o que chamar. Chamou, a gente dança. Que legal. E o Projeto Luar hoje, ele ainda está aceitando as crianças? Está fazendo inscrição? Como é que funciona isso? A gente atualmente está atendendo mais de 500 famílias, né? Com aulas de balé para crianças, jovens e adultos. E durante o ano inteiro tem inscrições. Mais entre fevereiro e junho, que é o meado do ano e meio, a gente vai fazendo. Então, quem está afim de dançar, quer dançar, pode procurar o projeto de Jardim Primavera. Inclusive, domingo agora, a gente faz mais uma festa julina, que é uma forma de captar recursos, de trazer recursos para a instituição. Então, quem quiser ajudar ou quiser estar lá, já está convidado a partir das 14h, ali na rua La Rochefoucauld 151. É pertinho da estação de trem de Jardim Primavera. Quiser ir, é só procurar a gente, chegar lá a partir das 14h. Até às 18h vai ser a nossa festa, apresentação de dança, bingo. E o Luar está lá funcionando, continuamos, guerreiros, aguerridos, mas sempre com a dança junto com a gente. Falando em criança, a gente sabe que você também participa do projeto Unicirco. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona esse trabalho do Unicirco, porque eu já participei também, levo também crianças para lá, mas é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que todas as crianças podem sim ter acesso, né? E como é que funciona isso? O Unicirco eu estou lá já pelo 2º ano, foi um grande presente também, graças ao Mário Júnior, meu querido amigo e colega do Luar, que me indicou para trabalhar nesse projeto. Ele tem 14 anos já de duração, em parceria com a Petrobras, o governo do estado, a Secretaria Estadual de Economia Criativa. E aí, aos finais de semana, atende gratuitamente com 2 espetáculos no sábado e 2 espetáculos no domingo, mais de 1.500 lugares, então é gratuito todo final de semana. E durante a semana, eles atuam em 7 escolas aqui em Duque de Caxias. Então, assim, nessas escolas, as crianças recebem uma formação em circo e saem dali, quem segue a carreira, sai dali formado para trabalhar com arte circense. Então, ensina de tudo um pouco. É um projeto, assim, que eu estou tendo muito carinho de fazer, de estar perto, de ver realmente a realização de pequenininho. Começa na pré-escola, na creche, passa pelo ensino fundamental e vai até o ensino médio. Então, assim, é um trabalho que vem transformando vidas já há muito tempo. Já atendeu quase 1 milhão de pessoas nesses 14 anos aí de história, é o Instituto Unicirco. E o Marcos Frota é uma pessoa já maravilhosa, né? Gente boníssima. É muito bom trabalhar com eles. Só agradecer. Muito bom. E como é que faz para a gente poder, para as pessoas terem acesso, né? Eu sei, mas assim... Tem o Instagram, legal, né? Que você pode entrar. Instituto agora está com o musical Alegrai, é um musical. E aí, aos sábados, você precisa chegar 1 hora antes do espetáculo. Aí, 16h30 começa, você tem que chegar às 15h30 e ficar na fila. Não dá para perder, porque assim, é mais de 1.000 lugares, como eu falei, então tem vaga para todo mundo. E no domingo também, 5h30, você chega às 4h30 e você consegue pegar ingresso e curtir o espetáculo gratuitamente. Isso todos os finais de semana e feriados, tá, gente? O que eu acho legal é essas oportunidades, porque as pessoas, muita criança não sai nem do seu bairro, né? Então, ter uma oportunidade dessa de poder levar uma criança ao circo, é igual você lembra do Xangai? Xangai, gente. Já fui adulta. Quando era criança, eu não consegui ir. Não conseguiu ir, né? Antes eu, quando criança. Ainda fui. Não, até que funciona ainda o Xangai. Não, sim, mas isso lá atrás, né? Quando era criança, por exemplo, o Luar mesmo, eu só fui a um teatro porque era do projeto Luar de Dança. Minha família não tinha condições financeiras de pagar e aí deu o que é hoje. Eu penso que é assim, eu penso da gente de repente fazer um catálogo, algo assim, sabe? Um catálogo solidário, vamos dizer, com todos os pontos turísticos, com tudo que as pessoas podem ver que seja gratuito. Porque, meu Deus do céu, eu mesma já passeei tanto nesse Rio de Janeiro, com tantas opções, com tantos projetos. Você sabe que o Sesc, ele não aqui em Caxias não tem mais. Parou o ônibus, né? A gente precisa pedir isso de volta. Parou. Depois a gente precisa conversar sobre isso. Mas ele tinha aquele passeio gratuito, lembra? Gente, eu fui em todos eles. Todos eles eu fui. Então, por que a população... O que você acha que a população não tem... É falta de interesse ou é falta de comunicação ou é falta de divulgação? O que você acha? Por que um pouquinho a população de cada não coisa, consegue adentrar nesse universo? Mas o principal, a gente vive um momento muito rico agora da cultura como nunca existiu antes, né? A gente até pouco tempo atrás, a gente era visto como uma opção. E a cultura não é uma opção, ela é um direito. As pessoas têm direito a sair,
a aumentar seu repertório de vida, a estar em atividades artísticas. Agora que a gente está num momento maravilhoso, que está vindo recursos, que realmente pós-pandemia eles perceberam que a gente artista ficou sem nada e precisa investir, é o momento da população buscar isso também. Aqui em Caxias mesmo a gente é exemplo para o Brasil, por exemplo, de aplicação de recursos na cultura, desde que isso começa em 2021 para cá. Então falta um pouquinho de interesse político também, falta um pouquinho de mais informação para as pessoas também, porque, por exemplo... Uma cartilha e mais ações de cultura, né? As pessoas tinham uma ideia equivocada da cultura. A cultura está em tudo, gente, está envolvendo tudo e é um direito humano. Então a gente precisa se apropriar desse momento que é oportuno. Quem está aí, quem é a tiazinha da esquina que fazia a quadrilha, hoje ela pode receber recursos públicos como pessoa física. Então tem muita coisa acontecendo que a gente tem que aproveitar esse momento. Então quer saber mais? Procura a André, que a André vai ajudar vocês, vai chegar até a mim, a gente vai levar para as pessoas de direito, porque falta isso, informação, vontade política, mas também a população saber que tem esse direito. Muito bom. Deise, fala para a gente um pouquinho, né? A gente já falou do livro, já falou de Unicirco, já falamos do Luar, mas tem um projeto do Casarão Cultural, que eu acho que deve ser o seu xodó nessa história toda. Esse é o atual projeto, né, que a gente inventa, quer dizer, a gente recebe, eu falo que foi um chamado, Casarão. Casarão foi um presente, assim, eu falo que é um presente que eu recebi, mas não é meu, é da cidade, é de todo brasileiro, é um espaço que estava abandonado aí há mais de 30 anos, ali no bairro de Jardim Primavera, que é o primeiro bairro, gente, da cidade de Duque de Caxias a ter planejamento urbano. Quem diz isso não fui eu, quem diz isso é a história de Duque de Caxias. Magali Quintanilha, que ancestralizou em 2017, me trouxe essa história. Jardim Primavera foi um bairro pensado para ser de classe média alta, para ser uma coisa elitizada. No início foi isso, mas com o passar do tempo as coisas vão mudando. E a Jardim Primavera é um lugar que tem muitos casarões, muita gente estrangeira só podia comprar, na verdade, na época, lá em 49, 50, só quem era estrangeiro. O nosso fundador, o bairro tem um fundador, o bairro tem um hino de fundação, tem data, e o nosso fundador, Nelson Sintra, teve essa ideia de fazer um grande condomínio de luxo e criou o bairro. Duque de Caxias se emancipou em 47, 45, 44, 45, 47 para 49, Jardim Primavera surge. Como eu falei, o primeiro bairro com planejamento urbano. Ele constrói a estação de trem e doa, no caso, para a concessionária na época. Então, isso tudo foi acontecendo e esse casarão faz parte dessa história. A gente teve presidente, Juscelino Kubitschek esteve em Jardim Primavera. Então, assim, muitas histórias aconteceram ali e esse casarão que eu tô hoje faz parte desses primeiros casarões ali do bairro. Foi de uma família alemã, família Steiner. Isso que eu ia te falar, ele tem uma história. Exatamente. Né? Uma história. 3 gerações dessa família viveram ali. E eles estiveram aqui no país, né, aqui no Brasil, e estiveram aqui no Brasil, instituíram coisas aqui no Brasil, correto? Correto. E produziram aqui. Qual era a história dessa família? Então, essa família é de intelectuais, de pessoas assim, estudiosas. A última moradora mesmo, Pia Áurea, foi bióloga, ajudou muito aquele bairro a desenvolver, como o avô dela também, o von Steiner. Então, essa família alemã ficou ali por 3 gerações. Acabada essa época das 3 gerações, na terceira geração, que a dona Pia Áurea era a matriarca, vamos dizer assim, ela faleceu e os atuais herdeiros tentaram vender a casa, tentaram resolver, isso nunca conseguiu ser resolvido. Passaram-se quase 40 anos e a casa começou a ser depredada, invadida, pessoas fazendo mau uso do espaço, até que uma pessoa corajosa, Ronan Wallace Pinto, que é um artista também lá de Jardim Primavera, conheceu essa família, conhece os atuais herdeiros, chegou até um desses herdeiros e falou, cara, o casarão, você não vai vender, vai fazer... Ah, tá parado lá, deixa eu fazer um projeto lá então, deixa eu fazer um trabalho. Permitiu essa pessoa em 2018. De 2018 a 2020, a pessoa ficou lá sozinha, revitalizou, limpou, cuidou de muita coisa, só que uma andorinha só não faz verão. Não faz. Chegou ano 2000, estourou a pandemia, ele ficou doido, porque assim, ele não conseguiu mais dar conta, ele começou a ficar cansado, e aí onde ele me procura. Me apresenta o projeto e fala, ó, isso aqui a gente tem a permissão de fazer um trabalho assim. Me explicou, eu olhei aquilo e falei, gente, mas
caramba, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu tenho um luar. Meu Por isso Deus. mesmo, porque você é do Projeto Luar, vai para lá, cuida de lá, se você ficar lá, eles vão passar para você. E aí a gente fez isso. A gente levei o Deco, nosso coordenador do Projeto Luar, foi comigo, olhou, vai ter coragem deles de morar aqui? Eu falei, ai meu Deus, e vocês imaginam, gente, uma casa de 1960, antiga, totalmente assim abandonada, né? O tempo faz a sua parte. E eu resolvi ficar Mas, lá. Deise, E tô lá hoje. Deixa eu te falar, foi muito interessante isso, porque essa casa que eu pude conhecer também, né? Ela tem umas construções muito diferentes do que é Eles a fizeram construção como na brasileira, Europa, ele tentou fazer né? Ela tem o mais bunker, próximo. a casa tem bunker. O mais próximo possível do que eles viviam na Europa. Então, assim, é uma casa luxuosa, rica em detalhes, em arte, né? Ela tem uma piscina, ela tem armários embutidos, ela é totalmente preparada, linda, mas ficou inutilizada. O tempo passou, os atuais herdeiros não querem mais saber e a gente consegue estar lá, então, desde 2020, quando eu chego. E aí, aquilo que eu falei, primeiro eu tinha que ter reformado, eu tinha que ter arrumado, não. Eu fiz o que eu pude e estou fazendo projetos lá desde então. Tem sido a minha moradia, que em breve não vai ser porque eu tenho casa, então eu estou lá só para a gente cuidar, né? Eu falo que eu sou a caseira, mas não vejo a hora da gente fazer mais. Ele tem muito potencial, né? O ideal é manter a estrutura original. A gente não né? quer mudar, exatamente. Com os pisos e com as coisas originais. E aí manter essa originalidade da casa, que é para poder você fazer uma exposição sobre isso. Exatamente, é a ideia, como a gente faz a visita guiada, a gente explica a história do bairro ali. Desde 2021 eu comemoro o aniversário do bairro ali em setembro. Todo setembro a gente faz um aniversário simbólico, chama as pessoas. Já fizemos 2 anos de primavera medieval, voltamos à idade. Ai, Deise, a idade medieval foi horrorosa. A gente pega o estético. Isso o que é bonito aí. de se usar. Lá em Itaipava eles fazem essas festas medievais direto lá. Mas algumas pessoas viraram o nariz para mim. Eu falei, gente, é isso. A gente está aqui para divulgar a arte. Então, muita gente hoje fala para mim, a primeira vez que eu vi uma exposição de arte foi aqui no Casarão. Aquilo ali é até cenário de filme, exato. de novela. A gente já está servindo para filmes, a gente já está servindo para bandas tocarem. Por exemplo, a banda Suleste estreou lá no Casarão há 2 anos. A gente tem bandas de rock como a Vigaristas, que é a nossa madrinha, assim. E é a Casa da Cultura, que eu falei. Aqui é um espaço múltiplo para todos que querem viver a cultura, querem ter acesso à arte. E aquilo que eu falei. Daqui a 5 anos vocês podem escrever. Ali vai estar tão bonito como o Centro Cultural Banco do Brasil. Muito a gente bom. não vai precisar sair de Jardim Primavera para assistir uma exposição, para aprender artes plásticas, para ter uma residência artística, receber um artista Sim. de fora, como a gente já fez. Já passaram moradores por lá, já passaram artistas que viveram lá, passaram um tempo. Atualmente está sendo moradia de mais uma pessoa da arte também, que aliás é minha filha, está lá. Mas é isso, é um espaço para atender a população, é o que eu falo. Por isso que é o Casarão da Cultura de Duque de Caxias, porque é daqui, é a história daqui para o mundo. Exato. E é muito legal até utilizar o espaço que foi construído com muito carinho, né? Você vê que né? É tudo preparado. Construído por pessoas que não moravam aqui, que não eram do nosso país, mas agora servir para contar a própria história do nosso município, né? Da região, do que acontece. Muita gente não sabe a origem dos bairros de Caxias. E a gente tem uma história muito rica. Procurem saber, porque vocês vão ter mais orgulho de ser dessa cidade, ou mesmo não sendo, veio para cá, adotou como de coração. Tem muita história aí para contar. Tem projeto do município para o Casarão? A gente já aconteceram alguns eventos que foram patrocinados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Sim. porque foram aprovados em editais. Uhum. Por exemplo, agora dia 26 e 27 de julho tem mais um projeto que foi aprovado, que é a Batalha de DJs. E aí vai acontecer lá, você que quer aprender a fazer mixagem, quer aprender a profissão de produtor cultural, quer aprender a ser DJ, você vai ter aí 2 dias gratuitamente, de 2 às 6 da noite, no sábado e domingo, para você aprender. Não vai ser só isso, isso aí é o projeto final, vamos dizer, desse edital que a pessoa aprovou e escolheu o Casarão como espaço para apresentá-lo, mas além disso vai acontecer uma rede, vai acontecer mais gente se apoiando, né? Porque tem muito jovem que quer viver de cultura, quer fazer arte, quer fazer mixagem, por exemplo, e não sabe.
E aí esses 2 dias, por exemplo, é mais uma oportunidade. Fora isso, o que vem, a gente escreve editais para as pessoas. A gente costuma falar, eu fui uma das primeiras pessoas, pelo menos eu não me recordo de gente antes de mim, que vem aprovando e ajudando artistas a acessarem recursos públicos. As pessoas não tinham ideia disso, só pensavam na Lei Rouanet, né, na Lei de Incentivo à Cultura, e aí depois que eu descubro em 2016 essa fonte de captar recursos, de você conseguir acesso a leis específicas, e 2021 é quando realmente vem a PNAB, a Política Nacional de Acesso à Cultura, a gente começa a escrever editais. Então, hoje, mais de 50 pessoas, a gente já aprovou a partir dali, a gente ensina a fazer portfólio. Então, ali a casa não é só um espaço de fazer eventos, é de desenvolver política pública já, isso sem cunho partidário algum, é porque é acesso. As pessoas precisam entender que política pública não tem partido, ela tem a necessidade. E outra coisa que a gente tem que entender, a gente pensa que a política pública é só para quem não tem acesso a recursos. É para todo mundo. O SUS, por exemplo, é para quem tem dinheiro para pagar plano de saúde e quem não tem. Infelizmente, ele atende melhor, às vezes, uma parcela que tem até acesso a recursos. Mas a gente, como pessoa física, como pessoa da, vamos dizer, sociedade civil, a gente precisa se inteirar, estudar, para esses recursos irem para todos mesmo. Não tem essa de, porque você tem acesso a recurso, você não pode acessar um edital. Pode. Você tem capacidade técnica? Você está preparado? Você pode fazer seu projeto cultural, seu projeto de esportes, de educação. Precisamos parar de dividir a coisa entre quem tem e quem não tem dinheiro. A oportunidade tem que ser para todos. Quem tem dinheiro, infelizmente, às vezes vai estar, ou felizmente vai estar à frente. Mas quem não tem também vai ter chance. Então, tem oportunidade. Essa ideia de e se enquadrar no edital, conforme está inscrito ali, né? Ele concorre a uma vaga ali. Isso aí, a gente tem que parar com essa coisa de polarizar tudo, sabe? Se você é diferente de mim, não, você é inimigo. Não é, gente. É para todo mundo. Eu falo que eu fui uma das primeiras porque eu participei do Conselho de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural de Duque de Caxias, desde 2013. Fiquei quase 3 mandatos lá e, assim, foi muito embate, que a questão política a gente faz um embate, não tem jeito, quem é contra, quem é a favor, mas foram muitos embates para fazer, por exemplo, os primeiros 5 milhões de Caxias ser liberado. Deise, mas um monte de gente que ganhou não precisava. Gente, não é precisar ou não precisar, é quem se inscreve. E é adquirir o direito, né? O direito de fazer para todos. Então, porque a partir do momento que a gente briga, a gente está brigando por uma questão nossa. A gente está brigando pelo coletivo. É pelo coletivo. Né? Todo mundo tem o direito. Você lançar seu livro, você fazer seu show, você fazer a marchinha, por exemplo. Exato. O Luar de Dança, que desde sempre, o Luar de Dança entre 2003 e 2009, levou jovens para a Itália. Uhum. Não teve nunca apoio municipal. A gente leva o nome de Caxias além mundo e não tem apoio municipal. E que deveria o município, né, pelo menos pensar ali, poxa, se estão levando o nome da cidade para algum lugar, vamos investir aí aqui em alguma agora, coisa. 35 anos depois, a gente começa a colher isso, o poder público começa a perceber, não, peraí, tem que investir, tem mercado, a gente precisa ser bem visto, não é ser bem visto, a gente precisa fazer o que é a nossa função, que é distribuir recursos públicos. A gente não pode achar que é só o projetinho que é amigo do secretário, da menina que é amiga da secretária. Não, é para todo mundo. Caxias são 4 distritos. Gente do 3º e 4 distritos está acessando o edital. Isso é um marco. Isso que eu ia te falar. Não é o conchavo, né? Não, nem o não peixe pode. do sei lá de quem que está entrando. Não. Isso você tem comprovado, tem visto de perto, de que isso está sendo liberado para qualquer Mais pessoa. pessoas. O que falta ainda, o que eu deixo de crítica assim, construtiva, o que eu falo para o poder público, é colocar a coisa mais realmente democrática. O que é isso? Por exemplo, a TV aberta. A gente tem uma TV aberta que é estatal, tá, gente? É o governo que libera tudo que passa na TV aberta aí que vocês veem. Se nunca falaram isso, é o próprio governo. Então, por que, por exemplo, o Duque de Caxias não colocou o edital Ediélio na novela das 9, aí, no intervalo? Atenção, fazedor de Caxias. Tem 470 mil separado aí para vocês. As pessoas não sabem. Não sabem o que é Fundo Municipal de Cultura. Quem faz isso é a gente quando é conselheiro. Mas aí você acha que não há também um certo
Interesse, assim. Já Eu- que não posso pegar, eu também não vou divulgar. Não, eu acho que há um pouco mesmo de falta de conhecimento ainda. A gente está aprendendo. Eu bato Você palmas acha para que tá aprendendo? a prefeitura de Caixa. Bato palmas mesmo para os conselhos, para quem passou de secretários de Cultura, Simone Sangeles, hoje é nossa subsecretária, o atual secretário Haroldo Brito. É falta mesmo de se fazer dessa forma. Eles estão descobrindo também. Antes, quando era o Washington Reis, quando foi lá o Jesus Chediak, já falecido, Já falecido. ele chamou, lá o Chediak lá atrás chamou a gente, olha só, vocês têm que fazer uma coisa aqui de Caxias. Vocês têm que ter um conselho, eu lembro disso. E não tinha, né? E não tinha, as pessoas só querem pensar no próprio, não dá, gente. Você acha que a entrada da Dani lá na Secretaria Estadual, né? Gente, a Você acha Dani que a não entrada tem o da que Dani falar. facilitou também esse Totalmente. caminho? Eu acho que a Dani Totalmente. tá Ela está de arrebentando, parabéns aí, bilhões na cultura. Isso vem do governo federal, mas é aqui, no nosso solo, que conta. Uhum. E realmente ela ajudou muito, porque ela também está aprendendo, porque é novo. A gente recebia a Fundeb, entendi. a gente recebia da saúde, a gente recebia de várias áreas, mas a da cultura ainda não. E eles estão fazendo o dever de casa. A gente tem hoje um conselho que amanhã mesmo, por exemplo, já tem Atuante. reunião, tá? Amanhã, Já pode anunciar. 3 horas da tarde, na Biblioteca Leonel de Moura Brizola, já tem a reunião ordinária de julho. Essas reuniões são abertas, as pessoas acham que é reunião só para político, pelo contrário, é para todo mundo, até quem não vive da cultura, mas todo mundo consome cultura. Todo mundo assiste novela, ou às vezes vai na peça de teatro, ou assiste a menina da esquina que faz a voz e violão no barzinho. Hoje essas pessoas estão acessando o recurso. Hoje a pessoa não toca, por exemplo, só para ganhar o lanche, como muita gente fazia. Então, assim, é um caminho que eu vejo o poder público se atentando, graças a gente, sociedade civil, que está também lá ajudando. Quando eu falei, eu estive no conselho, o posicionamento inicial era combate, era embate. Embatia, não, porque vocês estão errados. Com o tempo a gente vai amadurecendo e vê que é parceria mesmo. O governo precisa ouvir também o povo. Mas quem é que fala? É o conselheiro que avisa as pessoas, ó, a reunião tal dia. Então, assim, é importante a junção. O poder público só vai trabalhar bem se tiver a gente que está aqui na sociedade civil e os elegeram, que a gente elege os nossos representantes. A gente vive uma democracia representativa. Então, não tem essa, votei e eles que se virem, não. Você tem que participar também. É o controle social que já está lá. Leiam a nossa Constituição. Dica da vida. Leiam a Constituição, que ela é linda, você chora. Agora é só a gente ir para a prática, Não né? só ler a Constituição, mas também buscar as informações das leis municipais. Que tem Porque pra muita caramba. É isso Tem. que eu falo. Muita coisa a gente perde porque não sabe os nossos direitos, não sabe os nossos deveres, não sabe os benefícios que nós temos dentro de um município, né? Ah, só tem benefício lá no município do Rio? Não. Caxias No tem município pra caramba, de Caxias gente. nós temos coisas. Por exemplo, as pessoas não sabem que tem o direito de fechar rua para fazer evento. Muita gente não sabe que tem o direito a acessar transporte público para poder utilizar para levar as pessoas ao Sim. evento. Nós temos van na cultura que pode Que não levar, tinha, mas que não isso foi tínhamos. É isso. Então, assim, se começar a buscar, assim, porque eu falo para um público, né? A gente está aqui falando, a gente fala para um público Sim. aberto, né? Tanto da TV Metropolitana quanto do canal, o canal da TV, o meu canal, que eu também Sim. publico lá no meu canal. Então, eu falo, a gente, na verdade, aqui esse podcast, ele fala para um público de verdade que precisa de informação, precisa saber que tem seus direitos, que ele pode curtir a cidade que ele mora, ele não precisa viajar, ele não tanto longe. Que isso seja uma opção dele, que ele queira sair, Óbvio, mas que ele também tenha na própria cara, cidade. e gratuitamente. Que é O Museu direito. do São Bento, meu Deus do céu. Lindo demais. Tem museu dentro da Câmara de Vereadores, tem um museu. Tem sala de auditório debaixo. Se não tiver procura, no subterrâneo Andréia, da o Câmara. poder público não faz, a gente tem que estar junto. Então, a pessoa não sabe nem que se ela solicitar na própria Câmara, que ela pode fazer um evento na própria Câmara, tendo coffee break da própria Câmara, Ninguém fala tendo isso os pra gente. representantes. Assim, eu não estou falando nada que
que é anormal, não. E também porque não sou. Não temos aqui como é que fala? O abraço político. A gente está falando de abraço político aqui, não. A gente está falando como cidadã. Isso aí. Você é uma cidadã, eu sou, quem está nos assistindo. Direito de todos, né? É isso aí. Uma mulher que está nos assistindo agora, se ela quiser expor um tema, se ela quiser fazer uma roda de conversa, ela pode usar a própria Câmara Municipal. Um instituto Deus, histórico, café com história. A biblioteca, ela pode utilizar, a biblioteca pode utilizar o teatro municipal, que parece que é tão distante, né? Não é, gente, é possível. Procura saber, porque é possível e a gente tem que desconstruir essa ideia de embate, né? Eu contra eles ou eles contra mim. Não, aí é junto. Não se trata de temática, né? Não se trata de uma temática política. Quem dividiu a cidade em 2, 3. Você é do fulano, você... Não, é só você a pessoa cidadã, não é eleitora, não. A cidadã ou cidadão ir nos setores correspondentes. A própria secretaria, a secretária de turismo, a Lídia Malafaia, esteve conosco aqui. Meu Deus do céu, faltou dizer assim, vem, toma café comigo. Sabe? Sem medo. E isso foi construído, é aquilo que a gente fala. Cara, a Secretaria de Comunicação... Foi construído para ser com essa dificuldade por quem veio antes. Isso. Mas, assim, também teve uma luta no decorrer do tempo de pessoas que sempre lutaram para o que hoje acontece. Menina, vou te falar... Se a gente deixar para lá... A Secretaria de Comunicação do município... Trás, né? E sim, a Secretaria de Comunicação do município, que é o secretário Michel. Meu Deus do céu, vai na Câmara, vai na Prefeitura, tem lá um setorzinho, Secretaria de Comunicação. É só você chegar e solicitar protocolo, um ofício. Procura quem conhece. Se não conhecer, vai atrás da gente. A Andréia está aqui, advogada, está aí ajudando. Poxa, você, aí, na cultura, tanta coisa. Agora já entra um agradecimento especial meu, né? Já vai a minha parte de agradecimento aqui, que já estamos quase encerrando. Mas, poxa, tanta coisa que eu mesma não sei. Porque um advogado não precisa saber de tudo, não. Sim, a gente nunca vai saber tudo, né? Essa é a verdade. Ele precisa ter parceiros. Ele não precisa saber de tudo, não precisa, ainda mais o meu ramo, que é previdência. Né? Eu foco no setor de previdência, porque eu faço duas coisas. Eu faço bem e ganho meu dinheirinho. Então, eu faço as duas coisas juntas. Mas, assim, a gente não precisa saber de tudo, mas precisa ter parceiros. Então, assim, ter gente pessoas bem intencionada, né? Que quer que a coisa aconteça. Sim, tem pessoas como você que está ali disposta a ajudar, orientar, prestar uma assessoria, porque isso também é uma assessoria, né? De um campo que a gente não conhece, um conhecimento que a gente não tinha antes. É muito saudável, isso é muito salutar, né? E ter esse retorno, essa reciprocidade também. Eu vou terminar aqui, olha, nós temos alguns minutos para terminar aqui, mas eu quero que você encerre essa temática. Depois você vai dar os seus recados aí. Mas com a sua participação no Rotary Club. Gente. Qual foi a emoção, né? Que você sentiu de estar no Rotary Club, de ter sido convidada pelo Rotary, e o que isso tem mudado na sua vida. Esse relato que eu gostaria de deixar também. Depois eu vou fazer um cortezinho e a gente vai trabalhar essa temática. Primeiro que o Rotary Club era uma coisa muito distante para mim, assim. No seu entender. No meu entender, era um local que, assim, a Deise Alves não poderia estar, porque a gente tem uma ideia errônea, né? A gente tem uma ideia muito aquém do que é. Graças ao conhecimento com a Andréia, né, quando eu conheço a Andréia em março desse ano, eu tive esse convite de fazer parte do Rotary Club, então foi uma surpresa muito grande inicialmente, porque eu me achava pequena perante a isso. E quando eu começo a ir nas reuniões e conhecer as pessoas e ver o que é possível estar ali, gente, eu só tenho a agradecer. Agora pertinho eu te agradecer, pertinho da minha casa. De casa. E assim, é um espaço de pessoas que transformam a sociedade, pessoas que fazem. É uma instituição aí centenária, com uma história linda, e que eu só tenho a agradecer hoje de fazer parte. Está sendo muito importante para mim. Espero levar outras pessoas para lá também. E é sobre a gente se unir a pessoas que querem fazer o que você faz. No sentido de quê? De ajudar uma população, de trazer as pessoas para os seus direitos. Que a gente, no Brasil, eu costumo dizer ainda que a gente não é cidadão. A nossa cidadania ainda é negada, de muitas formas. Mas o Rotary, ele é muito importante para que essa cidadania não seja negada. É onde as pessoas atuam, onde as pessoas, muitas, acham que é para ego próprio. Não é, são pessoas realmente generosas, que querem ver as coisas mudarem. Gente, a gente está quase erradicando a polio no mundo. São 3 países só que a gente não consegue entrar por questões internas dos países.
Não é nem a falta do Rotary investir. Então, são milhões investidos no mundo. Então, assim, venham conhecer o Rotary Club. Conheçam da cidade de vocês, porque está sendo, para mim, um divisor de águas. O que mais me emocionou no Rotary foi a primeira vez que eu estive num segundo momento, porque eu estive num momento, eu não entendi bem o que era, mas eu acho que eu estava no lugar errado. Aí fui parar no lugar certo, que é o Jardim Primavera. E o que mais me chamou a atenção, além da reciprocidade, da recepção, né, do Garcia e de todos ali, foi uma fala do Getúlio. E ele falou assim, eu estava almoçando, né, ali, me alimentando, o Getúlio sentou perto de mim e falou assim, enquanto você almoça, você salva a vida de crianças. E aquilo mexeu comigo, e ele não sabe o tanto que aquilo mexeu comigo, porque eu vivo e respiro a proteção da criança. Exato. Então, me alimentar ali, né, contribuir para aquela instituição, sabendo que eu estou também sendo parte de uma proteção do que eu já faço, mas agora sim, a nível mundial, é uma coisa assim fantástica. Eu tomei aquilo para minha vida de tal forma e as pessoas não entendem, né? Chegou Todo ontem, mundo já passou pelo Rotary de alguma forma. Todo mundo tomou pólio. Quem tomou a vacina? já passou. Quem né? tem filhos que tomou a vacina. Então, elas não têm ideia da importância. Não, e pensaram no início, trabalho. né, de quando eu tava chegando, ela tá empolgadinha, né, tá, pelo meu jeitinho, né, tá empolgadinha, tá, mas não é empolgação, é realmente a consciência de estar numa instituição que não é qualquer coisa, né, é uma instituição reconhecida internacionalmente. Idônea totalmente, né? Fundada há mais de 120 anos. Olha isso, gente. Então, assim, é de emocionar até. Você está em algum lugar sabendo que você está no mundo inteiro. E eu tomei posse, e te chamar para isso, cara, né? Isso é muito legal, né? Muito importante. Pena que a vovó não viveu para ver isso, mas a gente está fazendo a nossa parte. Então, ser Rotary realmente está sendo, assim, para mim, formidável, e só agradecer a todos. E vamos em frente. Vamos muito que vamos. trabalho. Vamos que minha filhada. Sim, minha madrinha. Aqui, Deise, agora passa, já estamos na fase final, então quero que você mande os recadinhos aí para as pessoas, que eu sei que você anotou alguns nomezinhos aí, né? E depois você vai deixar uma mensagem. Mas pode dar o seu recadinho aí para as pessoas. Falar para vocês conhecerem mais alguns projetos que eu atuo também, faço parte. O coletivo Tuxaua é uma parte muito importante, que a Ana Maria Cariri, ela que tem me ajudado a essa retomada ancestral. Eu sou bisneta de indígenas, né, do interior de Alagoas, então minha avó Arlinda vem de lá, de Alagoas, então isso me ajuda muito. Então conheçam o coletivo Tuxaua, muito importante também. Um beijo aí, Ana Maria Cariri. Estou nesse livro com ela também, contando um pouco da minha história. Conheçam também, gente, o Instituto Formiga Carioca da Menaide, que já veio aqui. Então, é um trabalho que desde 2008 trabalha sozinha contra a violência obstétrica. Se hoje vocês entram numa maternidade em Duque de Caxias e as mães têm direito a acompanhante, têm direito a não sofrer a violência obstétrica, que infelizmente foi a prática por muitos anos, nem em Caxias, isso é graças à Menaide, a gente precisa reconhecer isso também. O Instituto Formiga Carioca continua lá, fazendo artesanato, fazendo leis no município, inclusive já 3 leis municipais ligadas a esse tema. É graças à Menaide. Então, dia 28 de agosto é o Dia Municipal contra a Violência Obstétrica, que é o dia do aniversário da Menaide. Então, gravem essa data. Em breve vai ter evento. A gente todo ano faz esses eventos para lembrar sobre isso, porque eu sofri violência obstétrica, muita gente também já sofreu, são diversas situações. Então, é importante lembrar da Menaide também. E cadê aqui mais? Queria mandar beijo para Renata Rossi, né? Nossa querida escritora, que hoje está lá em Nova York, mas a qualquer momento está de volta aqui no Brasil. Florinda Lombardi, que foi minha professora na infância, na adolescência, muito importante, ajuda muito o casarão atualmente também. Maria Alice Gomes, outra professora também que ajuda sempre. Jane Fernandes, que é assistente social, está sempre com a gente também ajudando. Bela Lopes. Arthur Costa, lá de Xerém, da Ama Xerém, da Violões Itinerantes também. Gente que, assim, tá fazendo muita coisa em Caxias e muita gente, às vezes, não acaba não sabendo, né? Queria agradecer a Jussara Cesário, nossa querida e madrinha da Mulheres que Brilham, que faz aí também a monitoria, a força de uma fênix. É muito importante essa ginecologista aí, que já veio aqui também. Quero deixar um grande beijo para ela. A Associação Projeto e Prevenção, que é a PEP ali,
na Vila Leopoldina, atende aí o pessoal dependente químico, vocês que têm questão de dependência química na família e quiser tratamento, procurar a APEP, é o APEP, Associação Projeto e Prevenção. A todos do Projeto Luar de Dança, né, Deco Batista, Rita Serpa, Mônica Ribeiro, todo mundo que está lá, Cristiane, Silvia, todo mundo que está sempre de frente aí com a gente. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Não, acho que por enquanto é isso. Meus avós que me criaram, meus filhos, meus netos. E diga-se de passagem que Mulheres que Brilham foi onde nós nos conhecemos, né? A gente se conheceu, ainda bem. Quer dizer, Jussara aí rendendo frutos desse lindo projeto. Deise, você vai olhar para essa câmerazinha aqui, 3, ó, e você vai dar um recado para todas as mulheres que se sentem desprivilegiadas, que se sentem para baixo, que fazem 2 coisas que estão fazendo no mundo e não dão conta. Então, manda um recadinho para elas, que elas entendam o que é realmente, o que elas estão perdendo, né? O que elas podem ainda fazer para serem grandes mulheres que já são e melhorarem ainda mais. Primeiro, mulheres, pensem sempre assim, busquem sempre exemplos, né? Se alguém já fez, é possível se fazer novamente, é possível se fazer melhor. Então, acreditem em vocês. Ai, Deise, mas eu perdi. Esqueçam as perdas. Perdas nós teremos. A vida, ela é de desafios, a vida é de ganhos e perdas. A grande diferença é o que a gente faz com essas perdas, como a gente aprende com elas. A gente aprende na vitória e na derrota, mas aprendam sempre mais nas derrotas. Usem essas derrotas como degraus aí para vocês subirem mais. Então não desanimem, tá com medo, vai com medo, disfarça, sorria e vão, gente, não desistam. Estão falando aqui com uma pessoa que passou por muitas coisas e hoje tá aí seguindo. Eu costumo dizer que eu tô na melhor fase do meu trabalho, eu consigo escolher trabalhos hoje, consigo ajudar pessoas, mas é porque eu não desisti, então não desistam de vocês. Peçam ajuda, vocês não estão sozinhas, é clichê falar que a gente está junta, mas estamos sim. Busquem pessoas que vocês acreditam que podem ajudar. Se a pessoa não ajudar, busca outra, mas sempre que Deus bota para você acordar e você abrir os olhos, é a sua chance de fazer diferente todos os dias. Então a maior dádiva é a vida e coragem. O que a vida pede da gente de verdade é coragem. E vamos em frente que vocês são capazes. Muito bem, Deise, parabéns, isso aí. Deixa gravadinho aí para todas as mulheres assistirem. Lembrando que dia 27 de setembro, 2h da tarde, estaremos lá no centro de Duque de Caxias, na Marchinha para Jesus, com as crianças do Projeto Luar dançando, com as equipes aí do Unicirco e tantas outras coisas aí, fazendo aquela grande festa, aquele grande movimento para que a gente possa chamar a atenção da sociedade, e nós estamos muito gratos por ter você também como parceira aqui no nosso projeto. Obrigada, e Andréia, cuidando da infância, a gente está cuidando do futuro, né? Exatamente. Então, principalmente, cuidem das crianças, gente. A gente precisa vamos valorizar também os idosos, porque eles têm a experiência que a gente ainda não tem, porque a gente não chegou na idade deles. Então, verdade. Então, respeitem. Já estamos aqui terminando nossa programação, pessoal. Nós já encerramos aqui. Lembrando que semana que vem nós teremos uma outra participação de uma outra mulher muito legal que a gente vai estar divulgando aí na rede social. Então, não se esqueça, toda segunda-feira às 17 horas, podcast Pode Isso, Dona Andréia, e nós temos um encontro aqui marcado. Deise, foi um prazer falar contigo. Andréia. Muito obrigada por ter vindo. Vamos aí. Ok? Lembrando, pessoal, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.